Olá, eu sou o Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te ajudar com alguns detalhes importantes na sua técnica de Iai-Jutsu e Bato-Jutsu. Diversas pessoas me enviaram algumas mensagens muito carinhosas e muito respeitosas me perguntando sobre algumas técnicas específicas, que é o que nós vamos falar hoje para tentar facilitar para vocês esse tipo de técnica, esse tipo de treinamento. Como eu sempre falo nas minhas explicações, qualquer pessoa é capaz de fazer. Você precisa apenas escutar o seu professor, colocar atenção nos detalhes e com certeza o resultado vai ser satisfatório. As pessoas me perguntaram sobre como realizar a técnica estando na posição de 6A. Claro, se nós pensarmos bem, olha só, quando eu estou na posição de 6A, eu já não tenho mais as pernas. Uma coisa é realizar a técnica levantando a perna, outra coisa é realizar a técnica a partir desta posição. Para que seja possível realizar a técnica nesta posição, eu preciso ter a minha katana muito bem posicionada, porque do contrário eu não vou ter o espaço para o sayabiki. Além disso, o meu quadril pode ter a tendência de bloquear a minha espada. Vamos observar primeiro algumas pequenas técnicas que vão facilitar. A primeira delas é posicionar a katana na posição diagonal. Isso vai me facilitar com o meu braço direito, o sayabiki, ter a extensão necessária que eu preciso. Uma outra forma, se eu tenho que realizar um movimento em omotenuki, ou seja, para frente, o meu ângulo deve estar proporcional ao que seria a saída da minha perna. Imagine que o meu pé vai estar aqui, então o kashira deve estar posicionado mais ou menos nessa distância, para que o sayabiki possibilite a extração da katana. Da mesma forma, nós vamos observar quando eu tenho que realizar o saque, por exemplo, em Sui-Rei no Ki. Então, se eu não tenho uma distância correta e ajudo com o corpo, vai ser muito difícil a extração da katana. Outras perguntas que chegaram é: quando eu tenho que fazer Tatenuki nesta posição, a saia sempre vai golpear o chão. Ela não tem o espaço necessário para isso. Então, para que esse tipo de saque seja possível, nós temos que levantar o corpo, primeiramente nesta posição, lembrando que sempre o que se mexe antes é o hara. Tá? A partir do hara, nós impulsionamos o quadril. Então, o hara é o primeiro que sobe o quadril, posiciona as pernas. A partir daqui eu já tenho uma pequena condição de extrair, né? Seja nesta posição, seja nesta posição, eu já tenho uma altura maior e um distanciamento em relação ao chão. Porque do contrário, se você olhar de lado, não tem espaço. Eu não tenho como sacar a katana aqui. Então isso não. Eu preciso elevar, posicionar os pés, a partir dessa posição, executar o movimento dentro da técnica que se almeja. Por outro lado, nós temos que observar bem os ombros, o cotovelo e principalmente neste caso o centro do meu corpo. Se eu analisar a partir da linha central, que nós consideramos uma linha do elemento fogo, nessa primeira inserção aqui do ombro, eu tenho o elemento água, depois o elemento ar e o elemento terra no cotovelo. Então esses elementos vão falar de uma importância muito singular na hora de eu realizar a minha técnica. O que vai estar contraído, o que não vai estar contraído e principalmente qual a posição da kashira. Se você observar bem, ela está localizada ao centro. Se eu colocar nessa posição, na segunda posição, se eu colocar nessa na terceira, e assim nós seguimos sucessivamente. Quando eu vou realizar um movimento estando na posição de 6A, o meu hara deve estar sempre relaxado até o momento de eu iniciar o meu movimento. Ele não pode estar tenso nem contraído, porque isso bloqueia o quadril. E bloqueando o quadril, a tendência é o corpo estar mais pesado, mais lento
e, naturalmente, dificultar a sua técnica. Então, se nós observarmos, quando eu estou nesta posição, por exemplo, o peso ele vai estar todo embaixo, mas a parte superior deve estar muito bem relaxada. Porque se ela está tensa, aqui não. Nós vamos ter um bloqueio no cotovelo, bloqueio no ombro, e tal como nós já falamos em outros vídeos, o movimento, o resultado não vai ser interessante. Então eu devo estar relaxado, angular a katana de uma maneira que seja satisfatória para em seguida, então, extrair e realizar o corte ou o movimento que eu achar necessário. Observe bem, Analise que esse movimento, ainda que seja de maneira lenta, ele consegue traduzir o que eu estou falando. Eu vou realizar algumas técnicas para que você entenda. Vou fazer primeiro de lado, para que você veja que o meu pé está um sobre o outro, apenas como caráter de ilustração da técnica. Da mesma forma, para que você possa entender o que eu estou fazendo. Ainda que essas técnicas estejam sendo executadas de maneira lenta, a preocupação aqui é a realização correta dos ângulos primários, secundários e ternários. O que seria isso? O ângulo primário, a minha mão esquerda vai definir qual o ângulo que eu vou sacar. O ângulo secundário é a minha mão direita, e o ângulo ternário ou terciário, eu não me lembro bem no português, já estou misturando um pouco as coisas, ele vai estar nesta posição para facilitar o ângulo ternário ou terciário, que seria do quadril em relação à katana. Então, imagine que eu tenho que fazer este movimento, o quadril ele executa em harmonia com o cotovelo e com a mão. Ele não pode estar desalinhado. Da mesma forma, ele tem que estar alinhado para que o resultado seja satisfatório. Vamos analisar agora se eu tivesse que fazer um saque em Yoko no Ki, organizando a minha estrutura. O que ocorre aqui? Primeiro que eu tenho que pensar é que a minha crista ilíaca do lado direito tem que se alinhar com o joelho do lado esquerdo, para que eu tenha condição de arranque e abertura. Então, para que o meu movimento seja violento e preciso. Para que isso aconteça, o meu hara deve estar profundamente relaxado. Observe. Da mesma forma, se eu executo um movimento em Gyakko Kessa no Ki Giri, que seria isso, o meu ângulo ele deve estar ajustado cotovelo e joelho, porque do contrário também o meu movimento vai estar em desequilíbrio. Se você observar esse mesmo movimento de lado, olha só, tem que estar ajustado. Você pode ver o ajuste entre o cotovelo e o joelho. Em outra forma, mais ou menos angulada, nós podemos redirecionar tate no ki em um ângulo diagonal e então cortar. Obviamente que tudo isso quando nós não temos espaço. Você imagina que o adversário está aqui na minha frente. Eu preciso buscar um ângulo específico. Esses são alguns primeiros detalhes que você tem que se atentar. Naturalmente que cada técnica está composta de 5 níveis de profundidade. Nós temos a mecânica de encaixe, a mecânica de puxar, a mecânica de empurrar. Nós temos uma série de estruturas que vão facilitar e vão trazer resultados bem satisfatórios para a sua técnica. Eu te vejo na próxima aula.